Bem-vindo a mais um programa Classe Executiva. Vamos, sem muitas delongas, ao nosso mural digital. De graça é uma palavra que de fato não existe. Alguém está sempre pagando o de graça de alguém. Olha, isso é muito importante a gente entender, principalmente na atual situação do país. Esse negócio de que, de graça, isso não existe, cara. O que muda é o balcão. Às vezes o balcão que você paga é num balcão de uma empresa privada, às vezes é no balcão de uma Receita Federal, quando você paga os seus impostos. Ou seja, tem sempre alguém pagando alguma coisa. Se a gente começasse a olhar isso, provavelmente a gente não teria tanto problema com corrupção e patrimonialismo no Brasil, ok? Bom, nós estamos aqui hoje com a Luciana Oliveira, ela é do PayEx, que é um projeto de extensão, certo? Na área de exportação, certo, Luciana? Isso. Vinculada à Apex, que é uma agência de promoção à exportação, que também é um órgão do governo, a Apex. Ela é uma agência comercial. Uma agência comercial. Independente, que recebe verba do Sistema S para a operação. Então já vamos começar com essa pergunta. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que é o PayEx, a Apex e qual é o papel da Fundação Vanzolini dentro desse projeto, que é uma coisa muito importante. O PayEx é o Projeto Extensão Industrial Exportadora. Ele é um projeto da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação e Investimentos. É uma agência que tem diversas áreas de atuação, nessas áreas promoção comercial, inteligência de mercado, e tem uma área dentro da Apex que chama competitividade, que é a área que, dentre outras ferramentas, oferece essa ferramenta, que é uma consultoria, eu te explico daqui a pouco porque eu do consultoria, oferecida para as empresas que querem se tornar mais competitiva e buscarem o processo de internacionalização. Então, o PayEx é um projeto dentro da Apex. É um projeto da Apex. Da Apex. Metodologia da Apex, recurso que a Apex repassa para a Fundação Vanzolini, Sim. que é a entidade aqui no estado de São Paulo que executa o projeto. Certo. A Fundação Vanzolini é uma fundação que foi criada na década de 60 pelos engenheiros da PoliUSP. Sim. E esse projeto, ele existe em todo o Brasil. E a Apex ela não executa, ela realiza convênios com entidades de ensino, institutos tecnológicos, para que essas entidades executem, contrate os profissionais e faça a gestão. Que no caso é a Fundação Vanzolini. Isso, e aqui no estado de São Paulo é a Fundação Isso é nacional? Vanzolini. O PayEx é nacional? O PayEx é nacional. Cada estado com uma fundação ou uma escola? Isso, são 14 unidades de federação, 36 núcleos, né? Aqui no estado de São Paulo nós somos em 5 núcleos. 5 núcleos. Eu sou responsável pela gestão do núcleo da Grande Campinas, que tem abrangência das 92 cidades da região administrativa de Campinas. E a operação disso como é que é, mais ou menos? Por exemplo, eu sou um empresário, eu quero ir para o mercado externo, não tenho experiência nenhuma. Como é que é o andar disso aí? O PayEx, ele tem uma metodologia. Sim. E o primeiro passo para receber essa metodologia, para receber essa consultoria, é uma inscrição. Então, o empresário ele envia um e-mail, no caso aqui de São Paulo, para o payex@vanzolini.org.br, pedindo para se inscrever, ele preenche uma ficha de inscrição. De acordo com a cidade que ele está localizado, essa ficha vai ser encaminhada e um técnico ou o gestor local entrará em contato para agendar uma visita. Gestor do PayEx. Do PayEx, tá. Isso. E o projeto, ele é realizado nas instalações da empresa. Entendi. Você fez uma abertura aí falando sobre gratuito, né? Certo, isso. Ele é um projeto que não tem desembolso financeiro por parte da empresa. Como você disse, em algum momento isso foi pago, né? É um retorno dos impostos que o empresário já paga. Como se trata de verba do Sistema S, essa verba ela é direcionada para que esse projeto ele seja viável. Então, nós, gestores e técnicos que atendemos o projeto, somos remunerados por esta verba que a Apex repassa para a Fundação Vanzolini executar o projeto. E qual é o papel específico da Apex? Por exemplo, você vai lá, desenvolve uma metodologia, que é a PayEx, me corrija se eu estiver errado, numa empresa, aplica isso. Bom, aí estou pronto para ir para o mercado externo. Ou seja, como é que isso se dá? Durante todo o processo, como se trata de um atendimento nas instalações, então tem uma fase inicial de diagnóstico. Ok. E após esse diagnóstico, os técnicos apontam dentro da empresa quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E para os pontos fracos, a gente faz propostas de melhoria. Entendi. Dentre essas propostas de melhoria, nós temos que capacitar as empresas para que eles consigam implementar. E aí vem o meu
consultoria entre aspas. Por que você falou que consultoria é algo entre aspas? Porque normalmente uma empresa ela contrata um consultor ou para resolver um problema que ela identificou, ele resolve o problema, arruma e vai embora e a empresa segue a vida. Ou para identificar o problema, resolver, ir embora e seguir a vida. O projeto de extensão, ele tem como conceito apontar o problema, ensinar a resolver, mas não implantar a melhoria. Quem implanta são a própria equipe ou o empresário, dependendo do tamanho da estrutura que a gente está falando. Então, o projeto ele capacita e acompanha a implantação. Não é implantado pelo técnico. Então, por isso que a gente fala consultoria. Mas então, deixa eu te perguntar. Vamos supor assim, o consultor, onde é que ele entra? Não é um consultor do PX, né? Chamo de consultor o pessoal do PX? A gente chama de técnico extensionista. Extensionista. Quando a gente está apresentando para o empresário, é mais fácil o consultor para ele entender mais ou menos que é um trabalho de assessoria. Mas aí você chega lá, capacitou, mostrou, olha, precisa fazer isso, isso, isso. Aí a empresa tem que contratar um consultor para implantar o que o PX identificou. Seria mais ou menos isso? Não necessariamente, não. A ideia é ensinar como e acompanhar a implantação. A ideia é que o empresário não precise de um terceiro para fazer. Ok. E sim que ele faça. Então, como eu te disse, como é uma preparação para que a empresa se torne mais competitiva, a gente não avalia só a questão de Comex. A gente avalia estratégia, a gente avalia a parte financeira. Pode ser que ela utilize isso para o mercado doméstico. E isso. Primeiro, ela tem que estar minimamente estruturada, preparada, e aí sim, lógico que esse é um processo que acaba acontecendo em conjunto, porque ela está com profissionais da Apex dentro da entidade, então ela acaba tendo acesso a eventos que a Apex promove, ações para a divulgação da marca Brasil, capacitações, missões, rodadas de negócios. Então, o universo do comércio exterior ele já passa a fazer parte, mesmo que muito gradativamente, ele já passa a fazer parte da empresa. Deixa eu perguntar, numa situação como o país vive hoje, numa crise doméstica sem precedente, não é? Uma coisa complicada, aumentou a demanda por essas... Sim. Aumentou? Eu avalio, pode ser até uma consequência até do processo de divulgação. Sim. Aqui na nossa região, a gente já está no segundo ciclo de atendimento desse projeto. O que é esse ciclo? É um ciclo de 1 ano que você tem um número X de empresas para atender. Okay. O primeiro ciclo, que foi iniciado no final de 2013, e que a gente tinha que atingir a meta de 110 empresas até dezembro desse ano, a gente atingiu em dezembro do ano passado, a gente atingiu em abril desse ano. Então, vocês tiveram aí uns janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses ainda de atraso, vamos dizer assim, na meta. A meta desse ano, de 120 empresas... De 2015? A nossa expectativa é que a gente finalize até dezembro a 120. Entendi. E por que 120? É por causa da estrutura? Na verdade, a gente tem uma meta estadual que foi estabelecida em acordo entre a Apex e a Fundação Vanzolini. Ok. E aí a própria fundação fez a distribuição da quantidade de empresas até por capacidade de núcleo, por maturidade de núcleo. E a gente tem um núcleo maior, que é o da Grande São Paulo. Então ela fez a distribuição de empresas, mas a meta da fundação é de 630 empresas no ano, né, de 2015. Eu falei para você desse programa que a gente quer tirar um pouco esses mitos, né? A primeira coisa é o seguinte, a Fundação Vanzolini é obviamente uma instituição muito importante, né? Não só como fundação em si, mas também pelo próprio pessoal que forma, né? Aquele pessoal que acaba formando a fundação. São todos professores, instrutores da USP. Você não acha que pode ser esse distanciamento que muitas vezes as instituições de ensino públicas têm de mercado? Isso não pode, de certa forma... Na verdade, a fundação foi criada já com essa ideia de aproximar o mercado com a universidade. Sim. O nosso processo de seleção, especificamente para esse projeto, exigia domínio das áreas de diagnóstico, né? Seleção que você diz dos técnicos. Dos técnicos isso, ou consultores. Ou consultores. Tá. Então, exigia domínio de no mínimo 3 áreas, que são das áreas de diagnóstico, que são administração estratégica, finanças e custos, vendas e marketing, capital humano, produto e manufatura. De no mínimo 3 áreas dessas. Então, domínio, alguma experiência em consultoria e experiência empresarial.
Então, Isso é feito como um processo seletivo? Isso. No processo de entrevista, o que foi levado em consideração para a minha contratação, por exemplo, foi que eu já tinha navegado por diversas áreas de gestão de empresas e que aí eu poderia, nesse processo, conseguir realizar o diagnóstico e agregar valor ao atendimento que eu estaria dando ao empresário. Bom, isso é uma coisa que eu sempre nos preocupamos aqui, ou seja, mas você está vinculado à PayEx, não é? Isso, ou seja, então, mas de certa forma você também é Apex. Sim, eu represento a Apex para esse projeto. E se alguém quiser, por exemplo, entrar num projeto como esse, né? A gente tem um monte de estudantes recém-formados que nos assistem. Como é que é esse processo, Luciana? Ou seja, como é que é isso? Normalmente, quando a gente abre um núcleo, é feito um processo de seleção regional na cidade para levantar esses profissionais. A gente monta uma equipe, essa equipe ela tem que passar por um treinamento da Apex nessa metodologia. Entendi. Então, a nossa equipe que foi formada lá no final de 2013, início de 2014, nós recebemos treinamentos de 3 dias na metodologia, depois tem treinamento de CRM, reciclagem, etc. Então, esse processo, normalmente, ele é mais forte no momento de abertura de núcleo. Entendi. Né? E aí, eventualmente, se a gente tem uma necessidade de aumento de equipe, de reposição, aí é uma ação bem pontual, né? Porque aí o técnico ele vai para um treinamento ou em Brasília ou em algum outro núcleo. E vocês já têm algum um feedback aí de empresas, não é? Das necessidades que elas têm, principalmente para ir para o mercado externo. Que necessidades que você percebe? Onde é que estão os maiores gargalos das empresas brasileiras para ir para o mercado externo? A primeira, assim, o que a gente mais tem ações de melhorias ainda são nas questões estratégicas. Por exemplo? Normalmente a empresa ela não tem uma definição de estratégia, ela não tem muito clara a sua identidade, ela não direciona para a tua equipe para onde ela quer ir. Muitas vezes as ideias elas estão na cabeça do empresário. Entendi. E existe um distanciamento muito grande entre você fazer um planejamento estratégico que venha lado a lado com o seu dia a dia, que faça parte da sua realidade, das suas ações diárias, daquele planejamento estratégico que normalmente fica dentro de uma gaveta. Então, a maioria das ações de melhoria que a gente ainda tem que implantar nas empresas é esse entendimento de que é importante ter uma estratégia, que essa estratégia precisa ser definida, divulgada e que você precisa ter planejamento de ações para atingir a tua estratégia. Então, a gente tem, a maioria das empresas, as primeiras ações de melhoria são estratégicas. Certo. Depois, a gente tem que estruturar a questão financeira. Então, muitas vezes as empresas, elas não formam corretamente o teu preço porque não conhecem os seus custos, não tratam corretamente os custos. Então, como que você vai montar o preço para o mercado externo se você não está seguro nem no teu custo do que você está aplicando no mercado nacional? Como que você vai se tornar mais competitivo? Como você vai otimizar custos se você não tem isso? Veja que coisa, né, difícil. Você tem um período na década de 80 onde você tem uma inflação de 80% mês, não é? Ou seja, que já era quase que inviável você fazer precificação. Mas praticamente era... Só que depois você tem um período de estabilidade e você ainda tem empresas que ainda tratam precificação, planejamento estratégico como uma coisa, como você bem disse, na cabeça do empresário. Eu acho que a crise ela vem dar uma sacudida nisso, né, de mostrar para uma grande parcela das empresas brasileiras que elas precisam, se não controlar o número de clipes que elas têm, que obviamente isso é impossível, mas pelo menos ter uma boa planilha e saber o que precisa mexer em termos de core de custo, o que pode ser receita e o que pode ser custo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem uma deficiência muito grande aqui. A gente teve situações de empresas assim que elas vinham em processos de resultados ruins. Sim. E faziam um trabalho muito forte de promoção de algum determinado produto e ela, por não conhecer o quanto era a margem de contribuição daquele produto, o prejuízo dela só aumentava. Então, a partir do momento que ela começou a estudar os custos dela, ela entendeu que quanto mais ela vendesse daquele produto, mais ela iria para o caminho contrário do que o que ela queria. Então, a gente trabalha muito essa questão da empresa se estruturar, se conhecer para dar um passo maior, para assumir um desafio maior.
até mesmo vendas e marketing, tem muito mercado também para você explorar que pode te dar sustentação para esse passo do mercado externo. E você sempre fala mercado doméstico, nacional, né, e externo. Isso, a gente sempre... Essas coisas estão andando sempre Ela juntas. sempre anda junto. A gente entende que a empresa ela tem que estar qualificada independente para qual mercado ela quer ir. A gente sabe que uma empresa que já passou por todas as etapas e se colocou no mercado externo, ela tem um nível de gestão, de técnica, Claro. de qualidade, porque ela percorreu um caminho já, né? Mas a ideia é que a empresa ela tem que ser competitiva. Se vai ser para o mercado nacional ou se vai ser para o mercado externo, isso é só mais um passo. E você acha que, por exemplo, empresas que hoje já colocam seus produtos ou serviços no exterior, elas não precisam, obviamente, passar por esse momento de planejamento? Elas já estão mais estruturadas? Depende. A gente encontra empresas que já estão estruturadas e que estão exportando, e a gente encontra empresas que já são exportadoras e que o nosso projeto identifica melhorias a aplicar em outras áreas. Seja em capital humano, seja na parte de produto e manufatura. Então, a gente costuma dizer que por mais excelência que tenha uma estrutura, você sempre tem que estar buscando essa melhoria. É lógico que, e é isso que eu gosto muito nesse projeto, ele é muito customizável. Eu vou tratar uma empresa de acordo com o porte, com o mercado que ela atua, com a maturidade que ela tem. Então, tem certas coisas que você pode propor para uma média e para uma grande que você não tem condições de propor para um pequeno. E o projeto, ele dá essa possibilidade de customização, né? Porque é um atendimento individual. Nós vamos voltar já já para falar um pouco mais sobre esse PX, Apex, e agora um assunto que acho que é muito interessante, capital humano. Olá, voltamos ao programa Classe Executiva, estamos entrevistando Luciana Oliveira, que é de um projeto de extensão junto com a Apex e Fundação Vanzolini, chamado PX. Tudo bem? Acertei dessa vez. Acertou. Então tá bom. Tá. Luciana, vamos falar um pouco. Como é que você começou sua carreira? Bom, eu sou formada em administração de empresas pela PUC Campinas. A primeira experiência profissional voltada já para a minha área de atuação foi com um estágio no segundo ano de faculdade. Entrei numa multinacional que produzia medidores de água, energia e gás. Ok. Então, minha primeira experiência foi na área de logística, então passei pela parte fiscal, processos de logística, transporte, toda essa questão de planejamento, de produção, de acompanhamento de produção. Depois passei para uma área comercial, onde atuei também como assistente comercial na área... Já em várias empresas? Na mesma empresa. Área comercial de medidores de água. E aí, o próximo passo dentro dessa empresa foi partir para a área de administração de contratos, para soluções em energia elétrica. Então, acabei atuando em todo o processo dessa cadeia de pré-venda até o pós-venda e entrega. Ainda nessa empresa, comecei a ser preparada para assumir a gestão de uma área de comércio exterior. Entendi. Mas nesse meio caminho eu acabei mudando para uma outra empresa aí nacional, concorrente, para atuar na área de administração de contrato, na área de medição de energia elétrica. Essa empresa era uma empresa pequena, criada por uma grande nacional, e passei por um processo muito interessante de ser responsável por todas as áreas de apoio à comercialização, desde importação, exportação, operacional, apoio operacional. Mas até nacional, né? Você diz. Isso. O apoio é internacional e nacional. Isso, Tá. isso. E durante esse processo, essa empresa que era muito pequena, ela foi vendida para uma multinacional. E a gente passou por um processo pesado de auditoria. E como eu era responsável por todas as áreas de operação, eu fui auditada pela auditoria. E aí o processo ele foi muito bem, essa empresa foi vendida, a gente passou a ser multinacional. E aí a minha relação com o mercado externo, ela começou mais forte nesse sentido, porque essa parte de administração de contratos, de follow-up, de forecast, de resultado, eu era a interface com a nossa matriz. Entendi. Isso é uma coisa muito interessante de compreender, porque é o seguinte, tem muita empresa brasileira de capital nacional que foi comprada por multinacionais e o pessoal que estava dentro do staff, né, ou seja, o pessoal que estava trabalhando na empresa,
acaba, de certa forma, né, migrando para uma cultura, para um modus operandi completamente diferente, porque a empresa, obviamente, foi adquirida por uma multinacional. E é importante entender que isso é uma grande oportunidade. Eu conheço muita gente que se deu muito bem dentro desse processo de aquisições e acabou galgando aí postos e cargos internacionais em função de agora você fazer parte dessa rede internacional. Você acaba vivendo com outras culturas. A primeira Sim. multinacional que eu trabalhei era uma multinacional francesa. Certo. Depois eu fui adquirida por uma multinacional americana. Então são culturas extremamente diferentes, mas que você tem que se adaptar, e aí você começa a sentir a importância de capacitação, de conhecimento e de você desenvolver o contato com outra língua, e não só com a língua, com cultura, porque Entendi. às vezes você não precisa, lógico, você precisa da língua para se comunicar, mas muitas vezes você conhecer a cultura te favorece muito mais Claro. do que você simplesmente só falar a língua, né? Entendi. Então você começa a conviver com culturas diferentes. E aí a gente tinha fornecedores europeus, né? Tinha um fornecedor na Moldávia. Então você acaba na Índia, você acaba convivendo com outras culturas, às vezes sem ter uma experiência internacional, né? E aí, você ficou nessa empresa? Fiquei nessa empresa por um certo período, depois ela adquiriu uma outra concorrente brasileira, e aí na separação das equipes, a diretoria para a qual eu reportava saiu, foi para uma outra, e eu acabei seguindo com ela. Então foi a terceira empresa do mesmo setor que eu trabalhei durante esse período, onde eu desenvolvi os meus 15, 16 anos de carreira, que foi quando eu saí e surgiu a oportunidade para o PayEx. Né? E você tem experiência internacional? De mercado, não. Não. E deixa eu te perguntar, a experiência internacional, assim, na verdade, a gente tem que entender o conceito de experiência internacional. Num país enorme como esse, experiência internacional, às vezes você não precisa sair daqui para ter experiência internacional. Eu exportava para Manaus. Você entendeu? E mesmo assim, tem muito... quando você compra um produto, eu sempre digo isso, quando você compra um produto ou trabalha numa empresa multinacional, que você nunca tenha colocado o pé para fora do Brasil, isso também é uma experiência internacional, porque o mundo, afinal de contas, está globalizado. E deixa eu te perguntar, todo esse processo, que contribuição que isso deu para a sua carreira e hoje você está lá, né, mexendo com o comércio internacional? Eu acredito que o grande diferencial para o PayEx foi esse conhecimento de toda a cadeia. Então, eu convivi com o processo de exportação, então, a parte operacional, nomenclaturas, não eram palavras que eu nunca tinha escutado, eu já tinha feito a gestão de áreas ligadas a essa questão. E conhecer a cadeia mesmo, administração de contrato, administração de projeto, você administra empresas dentro de uma empresa. Entendi. Então, e a grande exigência do projeto é que você consiga fazer um diagnóstico da empresa como um todo. Então, eu já fui responsável por área de RH, financeiro, em alguns momentos contábil. Apesar de não ser o meu foco principal, sempre trabalhei muito forte em administração de contratos. Essa vivência com essas outras áreas contribuíram para formar o perfil do profissional que eles precisavam para o projeto. Isso é um aspecto extremamente importante também, você conhecer toda a empresa, todas as áreas, não precisa ser, obviamente, ser um especialista, né, que você não vai saber tudo, mas é importante pelo menos conhecer, porque isso de alguma forma acaba contribuindo para as áreas que você efetivamente se dedica, não é? E a área internacional nesse aspecto é fundamental. E é por isso que o projeto, quando existe a contratação do monitor, no caso o monitor é o gestor da região, dos técnicos, a busca é por essa generalidade. Porque a partir do momento que a empresa ela vai dar o passo para o comércio exterior, nós temos especialistas em comércio exterior para apoiar a implantação dessas melhorias. Então, todas as melhorias de comércio exterior que são identificadas na empresa, não somos nós. A pasta é transferida para esse especialista, que aí ele vai ou treinar a parte operacional, o fluxograma de exportação para que o empresário conheça todo o processo, ou vai ensinar o empresário a montar um plano de exportação, ou vão trabalhar inteligência de mercado, vão trabalhar questões de feiras e eventos. Então, depende do que é identificado como demanda para aquela empresa,
essa pasta é encaminhada para um especialista e esse especialista que vai dar continuidade no atendimento. E em termos de resultados, o que vocês têm colhido aí? Já são quase 2 anos, né? Isso. São 2 anos. Que resultados que vocês colheram efetivamente? Nós temos cases de empresas muito pequenas que nem imaginavam participar do processo de exportação, participaram do projeto mais para receber esse apoio de melhoria de competitividade. O nosso atendimento ele tem duração de 3 a 4 meses e a empresa ela pode se inscrever para reatendimento. E empresas que se inscreveram para reatendimento e que no segundo atendimento, por incrível que pareça, ainda implantando melhorias das outras áreas, das áreas que a gente chama de generalistas e não especialidade Comex, já encaram o comércio exterior como um processo mais próximo da empresa e já estão negociando com outros mercados. Empresas que não queriam exportar e que nem sonhavam com a possibilidade de. Se estruturaram na questão estratégica, se estruturaram financeiramente e agora já estão partindo para alternativas de comércio exterior. E o grande público PX é o quê? Grande empresa, pequena empresa? Pequenas e médias. Pequenas e médias. A gente tem um foco muito grande em apoiar as médias, né, nesse processo, porque elas já estão um passo mais próximo dessa realidade de comércio exterior, mas não existe restrição. Já temos situações de empresas micro e temos situações de empresas grandes atendidas pelo projeto. A grande, a gente só entende que trata-se de um projeto de cunho social. Então, a grande, teoricamente, ela não precisaria desse apoio de não ter que ter um investimento financeiro, né? Mas é feita uma avaliação e normalmente a empresa é atendida. E você tem algum case assim que chamou a atenção pelo, sei lá, uma coisa mais inóspita, uma coisa mais folclórica? Vou comentar um case de uma empresa que todos os nossos cases, a gente, antes de divulgar, a gente tem que ter a aprovação do empresário. Não é então essa a gente citar, tem, né? Okay. é uma fazenda aqui de Amparo, produtor de cachaça. Cachaça. Familiar, são 4 gerações. E eles tinham muita dificuldade de tomar decisão, porque não tinham unanimidade, né? São 10 pessoas participando. Eles não conseguiam nos apresentar números de o que era fazenda, o que era indústria, o que era turismo, que eles tinham 4 empresas em uma. Então a gente ajudou, né, o técnico ajudou nessa organização, definição de um responsável por cada entidade dentro da fazenda. Entendi. Uma presidente, que é a atual presidente do grupo. E aí agora eles se reúnem, os 10, todos trabalham na fazenda, mas 4 têm a atividade de gestão da mesma família. Sim. E agora eles têm reuniões onde não precisa mais de unanimidade. Eles têm um conselho e a maioria votando acontece. E eles tomaram decisões estratégicas muito fortes. Eles, com o apoio do Sebrae Ali, eles se inscreveram num concurso internacional e ganharam em primeiro lugar o concurso de Bruxelas. Então, eles têm um selo na cachaça deles agora. Eles mudaram rotulagem, mudaram a garrafa mesmo. Profissionalizou tudo. E eles tomaram uma decisão estratégica que eles mudaram o preço que eles ofereciam à cachaça. Porque o preço que eles praticavam, o apreciador de cachaça não acreditava que tinha um bom produto ali e não comprava. Tiveram que aumentar. Aumentaram o preço e isso trouxe para eles um resultado, não só, lógico, que em faturamento naturalmente traria, mas em números a quantidade vendida mesmo, porque eles conseguiram atingir o apreciador de cachaça que acreditava que aquilo era uma aguardente cara, só pelo preço. Então, foram decisões estratégicas que aconteceram num período menor de que um ano, que mudaram totalmente a cara da empresa, além do fato de que, pelo projeto, eles participaram de uma rodada de negócios com comerciais exportadoras e começaram já a discutir com algumas comerciais possibilidades de exportação para alguns mercados. Então, já enviaram amostras para a China, já estão negociando um outro mercado. Então, para um ano, foram diversas mudanças, né, que foram feitas dentro da empresa e até a gente tem um depoimento deles, eles estão muito satisfeitos e temos outros casos. Eu gosto de falar desse caso porque é um caso de uma empresa assim, que há um ano atrás não vislumbrava em momento nenhum o comércio exterior. Não, e eu acho que é uma coisa importante entender o seguinte, né? Bom, eu sou apaixonado por cachaça, né, e tenho na minha casa uma coleção. Primeiro, tirar um pouco essa ideia de que toda empresa familiar ela não é profissional. Veja o caso aqui
É um exemplo bem interessante. E ao mesmo tempo o seguinte, que você tem um produto que é nicho, não é? Que às vezes não é nem muito conhecido no exterior, mas que de uma certa forma, há alguns anos tem se tornado algo bem mais, como é que eu vou dizer, as pessoas têm se informado melhor sobre um tipo de bebida bem brasileira que é a cachaça e que ela tem ganhado mercado aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a esse case aí. Vocês participaram de todo esse processo? Ou vocês só deram um empurrão e eles acabaram... Toda a questão do planejamento estratégico, dessa definição de estrutura organizacional foi feito com o apoio do nosso técnico. Ok. O convite para rodadas de negócios partiu do projeto. Nós oferecemos também capacitações bimestrais, trimestrais, eles são convidados e eles participam. Entendi. E o segundo atendimento... Ou seja, empresário que não corre atrás de informação e capacitação... não recebe nem reatendimento do projeto. Entendi. Porque para esse projeto ter sucesso... E também não sobrevive ao mercado, né? Independente de ser vocês ou não. Para esse projeto ter sucesso, só a minha parte não funciona. Entendi. Porque eu não executo. Isso é importante, hein? Isso então, é muito importante. Para virar case, tem que pôr a mão na massa, tem que fazer acontecer. E você acha que o empresário brasileiro está pronto para esse tipo de nova situação? Eu acho que o empresário brasileiro já venceu e já vence tantos obstáculos, né? E às vezes o grande problema é acreditar. Eu acho que hoje o descrédito é muito grande. Então, qualquer empresário brasileiro eu acho que é um vencedor, é um empreendedor. É muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil empreender. Sim. Então, é vencer mais o preconceito do desconhecimento e da falta de crédito do que qualquer outra coisa. A partir do momento que ele recebe um relatório de diagnóstico, que ele vê que ali está escrito... O que ele tem que fazer? É a visão dele. Nós não fazemos nenhuma auditoria na empresa, é uma assessoria. O que eu coloquei no relatório de diagnóstico é resultado de visita às instalações, de uma entrevista que eu fiz com ele. Muitas vezes ele precisa de alguém externo para dizer o que ele já... Só está escrito lá o que ele tem que fazer. Algumas situações, algumas melhorias, ele precisa de apoio da nossa orientação para implantar. Outras, está lá escrito, ele implanta no momento que ele achar conveniente, que for prioritário. Entendi. E ele aprende também a colocar as melhorias em nível de prioridade, porque o projeto prevê isso. Como eu fico 3, 4 meses dentro da empresa, eu tenho que estabelecer o que é prioritário eu implantar naquele momento. Então, não são todas as melhorias implantadas de uma vez. Então, ele já está fazendo esse exercício de fazer uma coisa de cada vez, de avaliar o que é prioridade para aquele momento ou não. Entendi. Você, bom, eu queria, antes de mais nada, Luciana, agradecer aí a tua participação. E se você tiver alguma mensagem para colocar aí para o pessoal que está querendo começar nessa área internacional, acho que seria bem-vindo. É um desafio, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E nada melhor do que dar o primeiro passo preparado. A possibilidade de errar e de voltar para trás é menor. Então, tudo que a gente se prepara, que a gente planeja, que a gente define meta, é muito mais fácil de a gente atingir. Ótimo. Quem quer se inscrever é o pix@vanzolini.org.br. Eu queria agradecer e deixar uma frase que um colega nosso, quando ele faz a capacitação, ele costuma dizer, o autor é desconhecido, mas que eu admiro, que dizem que normalmente a gente tem sorte quando a gente chega em algum lugar. Uhum. E que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Exatamente. Muito bom, Luciano. Muito obrigado pela sua presença. Terminamos mais um programa Classe Executiva e voltamos no próximo programa. Um grande abraço.